E aí galera, tudo bem com vocês? Salve, salve! Pessoas, vamos aí para mais uma aula aqui de Sociologia. E agora a gente adentra em uma temática central do pensamento sociológico desde o século XIX até os dias de hoje. E por isso é um dos temas que mais aparecem nos exames, que é a Sociologia do Trabalho, tá? Aqui a gente vai pensar o mundo do trabalho, a gente vai pensar o trabalho e a vida social, como isso se relaciona e como isso tem um impacto muito grande no modo como nós nos organizamos como sociedade, tá? Quando eu falo trabalho, eu sei que esse termo é muito comum e presente no nosso dia a dia, né? Eu trabalho, muitos de vocês trabalham, nós conhecemos pessoas, enfim, que trabalham. Então, quando eu falo aqui trabalho, eu preciso que vocês entendam trabalho para além da ideia de emprego, tá? Eu quero trabalhar aqui o conceito de trabalho de forma mais sociológica, tá? Então, vamos pensar o trabalho da seguinte forma. Antes de tudo, independente do momento histórico no qual nós nos encontramos, independentemente da sociedade da qual a gente esteja se referindo, quando a gente fala em trabalho, é importante que vocês pensem que o trabalho é aquilo que cria condições, o trabalho cria condições de sobrevivência. Beleza? Eu vou repetir isso em outros momentos, certo? Lembrem-se que o trabalho cria condições de sobrevivência. Tem um filme que eu gosto muito chamado Náufrago, tá? Que tem o Tom Hanks. E basicamente, não vou dar spoiler, se bem que o filme é antigo, então todo mundo já deve saber o que rola. O cara naufraga e ele vai parar em uma ilha, e o que ele faz para sobreviver? Ele trabalha. Ele vai caçar, ele vai pescar, ele vai buscar se aquecer, ele vai buscar criar ali algum tipo de embarcação para que ele consiga sair da ilha. Ele trabalha, beleza? Então nós, seres humanos, trabalhamos como forma de construir, de criar condições que garantam a nossa sobrevivência, tá? Outro aspecto importante aqui para nós. Esse trabalho, ele ocorre de forma física e ou intelectual. Beleza? Quando a gente pensa que esse trabalho ele se manifesta de forma física e ou intelectual, é porque a gente sabe que algumas atividades têm uma maior exigência física, outras têm uma maior exigência intelectual, algumas vezes isso se mescla, tá? Então o trabalho ele vai criar condições de sobrevivência para que nós, seres humanos, utilizemos a nossa capacidade, o nosso potencial físico e intelectual para que a gente crie essas condições para que possamos sobreviver, beleza? E aí, pensa comigo uma coisa. Essa nossa sociedade, mas a gente pode pensar praticamente inúmeras outras sociedades, tá? Qual maneira ou qual forma de trabalho é mais valorizado? Física ou intelectual? Intelectual. Vocês responderam intelectual, certo? Por isso que a gente está estudando. Por isso que a gente, desde pequeno, de certo modo, é estimulado ou conduzido à escola, aos estudos, tá? Porque o trabalho intelectual, ele tende a ser mais valorizado nessa nossa sociedade, tá? Mas em outras também. Se a gente volta na Antiguidade Clássica, por exemplo, na Grécia Antiga, o trabalho intelectual ele era mais valorizado. Se a gente volta na Idade Média, o trabalho intelectual ele era mais valorizado. Tudo bem? Outro aspecto importante aqui para nós é que esse trabalho, a gente está conceitualizando o termo trabalho. Lembrem-se sempre que o trabalho ele transforma a natureza. O trabalho transforma a natureza. E o que isso significa? Significa que nós, seres humanos, nós, ao longo da história, empenhamos a nossa força de trabalho física, a nossa capacidade de trabalho intelectual, de tal modo que a gente buscou, né, criar formas de transformar a natureza para que a natureza atenda às nossas demandas,
para que a natureza ela atenda às nossas necessidades, certo? Então, olha, o ser humano precisava se locomover mais rapidamente. Ele criou a carruagem, mas para criar a carruagem foi necessário criar a roda. Vocês conseguem perceber que as coisas elas estão todas ali entrelaçadas, tá? O ar-condicionado, olha, o ser humano queria ficar em um ambiente mais fresquinho, mais agradável, então ele utilizou a sua capacidade física e intelectual para desenvolver a tecnologia que pudesse permitir a ele ter controle sobre a temperatura ambiente, tá? Então, olha que interessante. Nós utilizamos dessa nossa capacidade para intervir na natureza, transformando-a para que isso tenha ou atenda às nossas demandas. Porém, é claro, hoje a gente nota que esse anseio do ser humano em querer transformar a natureza para que ela atenda às suas necessidades, né? Intervindo na natureza para que ela atenda aos seus interesses, tem promovido inúmeros impactos ambientais, tá? Essa necessidade de se produzir para consumir, que é inerente à lógica do modo de produção capitalista, tem causado, desde o século XIX, de forma mais intensa por conta de todo o processo de industrialização, impactos ambientais que hoje nós observamos, que hoje nós estudamos e que hoje nós sofremos as transformações ali, né, que incidem sobre o planeta. Aquecimento global, formação de ilhas de calor, derretimento das calotas polares, uma produção de lixo gigantesca, emissão de gases poluentes, enfim. Tudo isso é um desdobramento dessa necessidade, digamos, que o ser humano encontrou e atribuiu em buscar submeter a natureza aos seus interesses, tá? É claro que ao mesmo tempo que nós criamos inúmeros mecanismos que facilitam as nossas vidas, né, que trouxeram comodidade, a gente também foi responsável por gerar um desequilíbrio, tá? Outro aspecto aqui interessante quando a gente fala de trabalho, galera. O trabalho é uma ação social, certo? Quem vai falar isso pra gente é um autor chamado Max Weber. O trabalho é uma ação social que é desenvolvido, é ensinado, é transmitido, é internalizado pelos indivíduos para que eles possam executar aquilo que vai atender aos seus interesses, aquilo que vai, de certo modo, levar a todo um conjunto, né, de medidas para atender às suas demandas. Tudo bem? Outro aspecto para a gente fechar aqui é que o trabalho ele muda no decorrer da história. No decorrer da história. Galera, o trabalho ele foi mudando, tá? O sentido que os indivíduos dão ao trabalho, a forma como eles executam os trabalhos, tá? As técnicas, os ambientes, os espaços. O trabalho não é um elemento estático. Ele é dinâmico porque a sociedade é dinâmica, os indivíduos são dinâmicos, então ele vai tendo seu sentido ressignificado ao mesmo tempo em que ele vai adquirindo novas formas de ser implementado. Tudo bem até aqui? Então esse é um panorama inicial para que a gente conceitualize o termo trabalho e o compreenda para além da ideia de emprego, certo? Por enquanto é isso. Bons estudos.